1969. Esse foi o ano em que a selva engoliu uma lenda. Nas matas densas do Vietnã, um nome específico gelava o sangue dos soldados inimigos: Sargento-Mestre Jerry Mad Dog Shriver. Por que ele era tão temido? Ele não fazia discursos, mas sua capacidade de matar em silêncio era absoluta. Shriver era uma força calculista. Ele liderava patrulhas onde ninguém mais aceitava ir. Operava profundamente atrás das linhas inimigas. Os Vietcongues acreditavam que ele era um espírito. Ele desaparecia nas sombras antes mesmo de ser detectado. A folhagem mal se movia quando ele passava. No entanto, a sorte tem um limite. A lenda de Jerry atingiu o auge no final da década. Foi em uma última missão. O sargento entrou na zona de combate. O rádio silenciou. Ele nunca mais foi visto, mas antes de se tornar um fantasma, ele era apenas Jerry Michael Shriver, nascido em 24 de setembro de 1941. Sua origem era de Funiac Springs, na Flórida. Uma cidade pequena e isolada. Ali, todos conheciam o nome de todos. A vida passava devagar sob o sol quente do sul. A família Shriver não tinha luxos. O dinheiro era curto. Jerry cresceu sem excessos, mas se destacava. Não era pelo barulho, era exatamente pelo contrário. Enquanto outras crianças gritavam e corriam, Jerry observava. Era polido, reservado, mantinha-se afastado, preferia a companhia de livros e o silêncio da natureza ao redor. Ele era forte e inteligente, mas nunca causava problemas. Nas fotos de infância nota-se um olhar calmo, focado e sério demais para a paidade. À primeira vista, um menino tímido do interior, mas na prática, um soldado em formação. Seu pai era veterano da Segunda Guerra Mundial. O espírito militar já estava no sangue. Na adolescência, Jerry ignorou as distrações comuns, não ia a festas, não buscava a atenção das garotas, não corria atrás de popularidade. Ele desprezava multidões. O que ele buscava era disciplina, um propósito claro. Terminou o ensino médio e tentou a faculdade. Durou pouco tempo. As salas de aula e a teoria não faziam sentido para ele. Jerry precisava de algo tangível, algo difícil. Ele queria um teste real de resistência. Não havia outro caminho. Ele abandonou os estudos e se dirigiu ao escritório de recrutamento. Assinou os papéis. O Exército dos Estados Unidos se tornou sua nova casa. Exército dos Estados Unidos. Para Jerry, isso não era apenas um emprego. Por que ele se esforçava tanto? Os outros recrutas buscavam atalhos para evitar o trabalho pesado, mas Jerry buscava o limite. Ele não reclamava, ele não se exibia. Enquanto o pelotão dormia ou fazia piadas, ele limpava o equipamento. Ele exigia mais de si mesmo a cada dia. O esforço trouxe resultados rápidos. Com o tempo, ele ingressou nas Forças Especiais, os lendários Boinas Verdes. Esses não eram soldados comuns, eram operadores treinados para missões que a maioria das pessoas nem conseguia imaginar. Muitas vezes, sem qualquer apoio externo. Tornar-se um boina verde significava passar pelos testes físicos e mentais mais brutais da corporação. Jerry não apenas passou, ele se destacou, aprendeu a sobreviver na selva densa, dominou idiomas estrangeiros, tornou-se especialista em armas, explosivos e combate corpo a corpo. Em meados da década de 1960, Jerry Shriver estava pronto. O destino era a linha de frente de um dos conflitos mais perigosos da história americana. A Guerra do Vietnã. Não era uma guerra com linhas de batalha claras ou vitórias fáceis. Era um conflito sujo, confuso, mortal. Os soldados tinham que lutar não apenas contra o inimigo, mas contra a própria geografia. Na filmagem de arquivo, nota-se: a vegetação é uma parede verde impenetrável. O exército do Vietnã do Norte e seus aliados, os Vietcongues, eram inteligentes, eram implacáveis. Eles não lutavam como exércitos regulares, usavam armadilhas de bambu, emboscadas de atiradores de elite, sistemas de túneis que se estendiam por quilômetros no subsolo. Num momento, o silêncio absoluto. No seguinte, balas e explosões surgiam do nada. Era um lugar onde você podia morrer sem nunca ver o rosto do seu assassino. Mas isso não parecia incomodar Jerry. Pelo contrário, testemunhas diziam que ele parecia mais vivo no Vietnã do que em qualquer outro lugar. Calmo, alerta, totalmente focado. Enquanto outros entravam em pânico ou perdiam a concentração, Jerry permanecia afiado. Ele se movia pela selva espessa como se pertencesse àquele lugar. À primeira vista, um soldado no inferno.
mas na prática, um homem em seu elemento natural. Ele estudava o terreno, observava as árvores, ouvia o menor ruído de um galho quebrado. O perigo não o deixava nervoso, o perigo o tornava mais forte, e por causa dessa mentalidade única, Jerry foi escolhido para algo ainda mais intenso. MASEVISOG, Grupo de Estudos e Observações do Comando de Assistência Militar. Era uma unidade ultra-secreta. A maioria dos americanos não tinha ideia de que ela existia. Apenas os melhores soldados eram selecionados. A MASEVISOG não fazia missões normais. Eles não guardavam bases nem patrulhavam cidades. Eles eram enviados para o fundo do território inimigo. Cruzavam fronteiras proibidas para o Laos e o Camboja, lugares onde as tropas dos Estados Unidos tecnicamente não podiam estar. O trabalho era sujo. Encontrar bases inimigas, destruir linhas de suprimentos, resgatar prisioneiros, reunir inteligência. Às vezes, capturar oficiais inimigos vivos. Cada missão era um risco calculado de morte. Cada passo na selva podia ser o último. Nos relatórios desclassificados, lê-se a desproporção numérica. 6 homens contra batalhões inteiros. Eles entravam em equipes pequenas, 6 a 12 soldados enfrentando centenas de tropas inimigas. Não havia margem para erro. Se fossem descobertos, o rádio ficaria mudo. Não podiam contar com ajuda. Eles sabiam que não voltariam. Mas Jerry continuava se voluntariando, de novo e de novo. Ele não era apenas bom nesse tipo de guerra, ele parecia ter sido construído para ela. Seguia ordens e liderava missões com um foco frio, quase mecânico. Aprendeu a trabalhar em estreita colaboração com os combatentes locais, os Montagnards, as tribos das montanhas centrais do Vietnã. Os Montagnards eram guerreiros corajosos e habilidosos. Odiavam os comunistas, mas não confiavam em qualquer um. Muitos soldados americanos os tratavam mal. Jerry era diferente. Ele os tratava com respeito e dignidade. Aprendeu parte da língua deles, dividia sua ração no campo, lutava lado a lado na lama. Nas fotos da época, Jerry aparece integrado ao grupo tribal sem distinção de hierarquia. Por causa disso, eles o respeitavam profundamente. Mas Jerry não liderava da retaguarda. Ele estava sempre na frente, o primeiro a entrar na zona de perigo. Ele nunca pediu aos seus homens que fizessem algo que ele mesmo não faria. Para ele, liderança era exemplo. Final de 1966. O mundo estava prestes a descobrir do que Jerry Shriver era feito. Sua equipe foi enviada para as profundezas do Laos. O objetivo, as estradas ocultas construídas pelos norte-vietnamitas, parte da infame trilha Ho Chi Minh. Por que aceitaram essa missão? Era território proibido, mas a ordem foi dada. Era uma operação ultra-secreta. Se fossem capturados, a regra era clara: nenhum apoio aéreo, nenhum reforço, nenhuma chance de resgate. Eles eram fantasmas em terra inimiga. Tudo deu errado muito rápido. O silêncio da selva foi quebrado por uma emboscada brutal. O chão tremeu com morteiros. O ar encheu-se de chumbo e estilhaços de granadas. O inimigo os cercou por todos os lados. Não havia rota de fuga visível. A maioria dos homens nessa situação travaria. Alguns tentariam se enterrar na lama. Outros entrariam em pânico. Mas Jerry não. À primeira vista, um soldado encurralado. Mas na prática, uma máquina de combate. Ele não buscou abrigo. Ele correu direto para a linha de fogo inimiga. O cano de seu fuzil cuspia balas sem parar. Ele lançava granadas com uma precisão mecânica. Ele não se importava com a desvantagem numérica. O medo da morte não existia ali. Seu objetivo era único: comprar tempo para sua equipe escapar. E ele conseguiu. Jerry não apenas conteve o avanço inimigo. Ele agarrou um companheiro ferido e o arrastou pela mata fechada sob fogo cruzado. O sangue do colega manchava seu uniforme. Mas ele voltou. Voltou para buscar o segundo homem caído. Estilhaços o atingiram, ele sangrava. A exaustão física era total, mas ele não parou. Seus movimentos eram automáticos. Ele levou os homens até o ponto de extração e garantiu que cada um subisse no helicóptero. Só então ele embarcou. Quando pousaram na base, o choque foi geral. Visualmente, a cena era grotesca. Jerry estava coberto de uma mistura de terra, sangue alheio e suor frio. Na câmera, nota-se: ele não diz uma palavra. Ele simplesmente sentou, limpou seu rifle desmontado e reorganizou seu equipamento. Preparou-se para a próxima missão antes mesmo de lavar o rosto.
Foi nesse momento exato que o apelido Cachorro Louco pegou de vez. Os soldados começaram a sussurrar nos barracões. As histórias corriam rápido entre as forças especiais. Alguns achavam que ele era louco, o inimigo começou a temê-lo. Ainda em 1966, ele recebeu a Estrela de Prata por bravura. Mas ele não ligava para medalhas. Nas fotos oficiais, ele não sorri. O olhar é vazio, o uniforme liso. 1967. A guerra no Vietnã atingiu um novo nível de violência. As selvas estavam repletas de armadilhas de bambu e minas. Soldados americanos morriam todos os dias. O terreno era um pesadelo tático, mas para Jerry era apenas terça-feira. Ele saía em missão após missão, às vezes 2 ou 3 vezes na mesma semana. O rotor do helicóptero o deixava fundo no território inimigo. Uma vez no solo, a equipe precisava se mover rápido e permanecer invisível. Um erro, um galho quebrado, e centenas de soldados inimigos cairiam sobre eles em minutos. Eles se infiltravam, plantavam explosivos nas linhas de suprimento, espionavam a movimentação de tropas. Às vezes, a missão era capturar oficiais de alta patente para interrogatório, mas isso não passou despercebido. O exército do Vietnã do Norte e os Vietcongues começaram a notar algo estranho nos relatórios de campo. Havia um americano que sobrevivia ao impossível. Um homem que escapava de cercos matematicamente perfeitos. Ele virou uma lenda urbana entre as tropas inimigas. Eles começaram a chamá-lo de Fantasma Branco, ou Fantasma da Selva. O medo se tornou superstição. Alguns soldados inimigos acreditavam que ele não era real. Outros juravam que era um espírito maligno. Os rumores diziam que ele caminhava através das balas, que ele nunca dormia, que matava com as mãos nuas no escuro. Os norte-vietnamitas ficaram tão aterrorizados que tomaram uma medida drástica. Colocaram um preço na cabeça de Jerry Shriver. Alguns relatórios de inteligência indicam que a recompensa chegava a dezenas de milhares de dólares, uma fortuna incalculável para a região. Mas mesmo com o dinheiro na mesa, ninguém conseguia cobrar. Novembro de 1967. Foi nessa data que Jerry embarcou na missão mais perigosa de sua carreira. Porque atacar um alvo considerado inexpugnável, a prudência recomendava recuar, mas a inteligência americana descobriu algo que tornava o recuo impossível. Havia um campo de prisioneiros escondido nas profundezas do Laos. Soldados americanos estavam lá, capturados, espancados. Eles viviam trancados em gaiolas de bambu apertadas, expostos aos elementos e à crueldade. A maioria dos analistas acreditava que o campo era protegido demais para qualquer ataque. À primeira vista, uma fortaleza natural impenetrável. Mas na prática, um alvo cercado por centenas de tropas norte-vietnamitas. O plano desenhado era simples, porém letal. A equipe chegaria de helicóptero e pousaria nas proximidades. O grupo teria que rastejar pela selva densa, atacar o perímetro, resgatar os prisioneiros e desaparecer. Tudo isso em uma única noite. Não haveria reforços. Se fossem descobertos antes da hora, estariam por conta própria. Jerry liderou a equipe pessoalmente. Eles alcançaram o limite do campo sem serem detectados. O silêncio era absoluto. Então, o ataque começou sem aviso. Ouve-se o som ensurdecedor de disparos simultâneos rompendo a noite. Dezenas de guardas foram eliminados em questão de minutos. A confusão tomou conta do inimigo. Jerry movia-se rápido entre as estruturas. Ele não esperou por ferramentas. Arrebentou as gaiolas de bambu com as próprias mãos. Mas isso era apenas o começo. Ele puxou os prisioneiros para fora. Nota-se a condição dos homens resgatados, esqueléticos, famintos, mal conseguindo ficar de pé. A equipe precisou abrir caminho para a saída carregando os soldados nos ombros. O combate era intenso. Durante a troca de tiros, Jerry foi atingido na perna. O impacto foi visível, mas ele continuou se movendo. O sangue escorria pelo uniforme, mas ele recusou parar. Ele só descansaria quando cada homem estivesse fora daquele campo. A câmera registra. A poeira sobe violentamente com o pouso dos helicópteros de extração. Quando as aeronaves levantaram voo, a contagem foi feita. Todos os prisioneiros de guerra haviam sido resgatados. Nenhum homem da equipe de Jerry foi perdido. Foi uma execução perfeita, algo quase inédito naquele tipo de guerra. Jerry foi condecorado com outra estrela de prata por aquele resgate. Mas o metal da medalha não importava. Ele havia trazido soldados americanos para casa. Isso significava tudo. Aquela missão consolidou Jerry como uma lenda viva, mas a guerra estava longe do fim.
30 de janeiro de 1968. O calendário marcava o feriado do Tet. Deveria ser um momento de trégua no Vietnã, uma pausa nas hostilidades, mas a guerra mudou naquele dia. Forças do Vietnã do Norte e guerrilheiros Vietcong lançaram um ataque coordenado massivo. Foi a ofensiva do Tet. Cidades inteiras no Vietnã do Sul arderam simultaneamente. Hue, Saigon, Da Nang. Nenhuma zona estava segura. Mais de 80 mil soldados inimigos saíram das sombras de uma só vez. O mundo entrou em choque. Bases americanas consideradas impenetráveis foram atingidas com força total. Os soldados americanos foram pegos desprevenidos, muitos ainda dormindo ou descansando. Não foi apenas uma escaramuça, foi combate urbano. Batalhas violentas explodiram nas ruas, dentro de casas residenciais e nos corredores de prédios governamentais. O som de morteiros abafava os gritos. Milhares morreram. Civis e militares caíram lado a lado no concreto. Em algumas áreas, as forças dos Estados Unidos precisaram lutar por semanas, metro a metro, apenas para retomar o controle das ruínas. Tornou-se um dos períodos mais letais de todo o conflito. Nos Estados Unidos, a televisão transmitia o horror direto para as salas de estar. Nas filmagens da época, nota-se a fumaça preta cobrindo as embaixadas e o caos nos olhos dos soldados. O público americano estava horrorizado. O governo havia prometido que a vitória estava próxima, que o inimigo estava fraco. Mas as imagens mostravam o contrário. O inimigo parecia mais forte do que nunca. A confiança no esforço de guerra despencou. Protestos ganharam as ruas. Muitos exigiam o fim imediato do conflito. Mas Jerry não se importava com política. Ele não pensava em Washington, nos relatórios de notícias ou nos discursos de presidentes. A opinião pública não o alcançava na selva. Ele se importava apenas com uma coisa: a missão. Início de 1969. A guerra se arrastava há anos. Os Estados Unidos estavam exaustos. Mas Jerry continuava lá fora, operando nas sombras. Foi quando uma nova informação de inteligência chegou à mesa de comando. Uma grande base norte-vietnamita havia sido localizada. O alvo não estava no Vietnã. Estava do outro lado da fronteira, no Camboja, perigosamente perto das linhas do sul. Era um centro nervoso usado para planejar ataques e movimentar tropas. Por que arriscar uma invasão no Camboja? Era território proibido e politicamente explosivo. Mas a oportunidade tática era única. Se aquela base fosse destruída, seria um golpe devastador para a infraestrutura inimiga. Havia, no entanto, um problema grave. O alvo estava profundamente inserido em território hostil. Ir até lá significava passar despercebido por centenas de soldados inimigos, sem apoio imediato de artilharia pesada. Era uma missão de altíssimo risco. À primeira vista, uma operação tática padrão, mas na prática, uma sentença de morte provável. Jerry se voluntariou para liderar. Ele não aceitou imposições. Escolheu sua equipe a dedo, um total de 12 homens. Alguns eram boinas verdes das Forças Especiais Americanas. O restante, combatentes montagnard, nativos das montanhas. Eles já haviam lutado ao lado de Jerry inúmeras vezes. Confiavam nele com suas vidas. 24 de abril de 1969. Jerry Shriver e sua equipe embarcaram nos helicópteros em uma base no Vietnã do Sul. O plano era direto: voar para o Camboja, infiltrar a selva controlada pelo inimigo e localizar o complexo de comando. Em seguida, marcariam o alvo para ataques aéreos e varreriam a área do mapa. O som das hélices diminuiu quando pousaram na densa vegetação. Estavam longe de qualquer suporte. A equipe moveu-se com cautela através do mato alto, tentando permanecer invisível. Cada passo precisava ser silencioso. O estalo de um galho seco poderia denunciar a posição. Mas isso era apenas o começo. Pouco depois do pouso, a missão começou a desmoronar. De alguma forma, o inimigo os havia detectado. Talvez observadores aéreos, talvez uma patrulha de perímetro. Não houve aviso. Em minutos, o tiroteio explodiu vindo da linha das árvores. A equipe não teve tempo para estabelecer um perímetro defensivo. Projéteis vinham de todas as direções, rasgando a folhagem e o solo. Relatórios de rádio posteriores sugeriram o impossível. Havia centenas de soldados norte-vietnamitas na área. O pequeno time liderado pelos americanos estava completamente cercado. Eles se jogaram atrás de troncos caídos e raízes expostas, devolvendo fogo da melhor maneira possível. O barulho era ensurdecedor. O rádio captou fragmentos do caos. Ouve-se ao fundo o som contínuo de armas automáticas e gritos de comando.
Jerry foi visto movendo-se rapidamente através da zona de morte. Ele checava cada homem, gritava ordens para manter a linha e puxava os feridos para a segurança relativa das árvores. Ele recusava-se a ficar abaixado enquanto seus homens sangravam, mas a situação piorava a cada segundo. A munição acabava. O inimigo avançava. Em algum momento durante a batalha, o contato de rádio com a equipe de Jerry foi cortado. Ninguém sabe exatamente o minuto final. Sem sinal, sem atualizações e sem coordenadas. O comando na base percebeu a realidade fria. Algo havia dado terrivelmente errado. A frequência ficou muda. Silêncio total no rádio. Algo havia dado terrivelmente errado na extração. O apoio aéreo foi acionado com urgência máxima. Bombardeiros americanos rasgaram o céu e despejaram napalm e artilharia pesada sobre a última posição conhecida da equipe. O objetivo era brutal e simples: quebrar a linha inimiga, dar a Jerry e seus homens uma chance mínima de escapar ou reagrupar. Fumaça espessa e fogo consumiram a selva, mas do rádio de Jerry não veio nenhuma resposta, apenas estática. Equipes de busca e resgate desembarcaram assim que as explosões cessaram. Varreram a região inteira. Os soldados procuravam qualquer traço de vida ou morte, equipamentos quebrados, manchas de sangue, cápsulas deflagradas, pedaços de uniforme, qualquer coisa que provasse que a equipe sobreviveu ou morreu. À primeira vista, o cenário de um combate intenso, mas na prática, um vazio absoluto. Eles encontraram exatamente nada. Era como se a equipe tivesse evaporado. O exército listou Jerry como desaparecido em ação. Ninguém sabia o que tinha acontecido. Alguns acreditavam na morte imediata durante o tiroteio. Outros apostavam na captura e no transporte forçado através da fronteira. Por que a história não acabou ali? Porque a ausência de um corpo alimenta fantasmas. Mas o tempo trouxe algo pior que o silêncio. Ao longo dos anos, rumores estranhos começaram a circular. Prisioneiros de guerra americanos que escaparam ou foram libertados trouxeram relatos perturbadores. Eles afirmavam ter visto um americano pálido. Ele estaria detido em campos secretos no Laos ou no Camboja. Nos relatos, a descrição era específica: cabelos longos e uma barba desgrenhada. Outros diziam que a figura parecia estar acorrentada há anos. Ninguém sabia com certeza. Nada foi confirmado oficialmente, mas as histórias continuavam chegando. 1974, 5 anos após a missão. Os militares dos Estados Unidos declararam oficialmente a morte de Jerry Michael Shriver. Mas isso era apenas burocracia. Eles nunca encontraram seu corpo. Até hoje, seus restos mortais nunca foram recuperados. Alguns ainda acreditam que ele foi capturado e morreu lentamente em um campo secreto. Outros pensam que ele foi morto naquele tiroteio final e enterrado pela própria selva. Seja qual for a verdade, ela permanece um mistério, um dos mais assombrosos da Guerra do Vietnã. Durante seu tempo no Vietnã, Jerry completou mais de 100 missões de combate. Ele ganhou 3 estrelas de prata, uma estrela de bronze com dispositivo em V, um coração púrpura. Mas medalhas não eram seu legado. Ele continuava avançando quando outros desistiam. Ele nunca escreveu livros, nunca deu entrevistas. Ele não voltou para casa. Mas entre os combatentes mais duros do Vietnã, seu nome ainda pesa como chumbo.